Então, olha só. Questão de número 1, tá? Menos de 3 minutos para resolver ela. Rapidinho aí, cara. Os antecedentes históricos coloniais amapaenses estão diretamente ligados com exatamente com o quê, senhores? Vamos lá. Os antecedentes históricos, tá? Antecedentes históricos. Opa. Estão ligados diretamente com o quê? Vamos lá. Vou pegar aqui, caneta, pronto. Tá aqui, ó. Primeiramente, contestado franco-brasileiros, tá? Franco-brasileiro, França e Brasil, então tá querendo dizer que aqui já é império, tá? Por que é império, professor? Porque no Brasil aqui nós vamos ter aqui ó, a partir de 1822. Então, a partir de 1822 nós temos império. E os antecedentes históricos coloniais, aqui ó, coloniais, tá? São bem antes aqui, ó. Período da Idade Média para Idade Contemporânea, não. Idade Contemporânea é o que é o atual hoje, tá? Atual. Período, então, das grandes navegações, vamos agasalhar isso daqui. Os antecedentes históricos coloniais da Amapá estão diretamente ligados com o período bélico, tá? E aí, senhores, período bélico? Será que os períodos, os antecedentes históricos estão ligados diretamente com o apogeu do comportamento contemporâneo? E aí, senhores, o que vocês acham que é? Tá? Os antecedentes históricos dos estudos amapaenses estão diretamente ligados, tá, senhores? Está aqui, ó, com o período das grandes navegações, tá? Parte, então, aqui de café com leite para você poder aqui entender o conteúdo de história. Por que a gente estuda esse período das grandes navegações aqui? Está ligado diretamente, então, com as questões lá dos primeiros tratados lá, tá? Tordesilhas, tá? Tordesilhas e Bula Intercoiteras. A Bula Intercoitera. A Tordesilhas de 1494, que dá posse das terras amapaense para a Espanha, tá? Essa parte aqui. Questão de número 2. Bem básico também essa daqui, ó. A criação, então, do Estado do Maranhão, que depois se transformou em Estado do Grão-Pará e Maranhão. Quem respondia pelas ações militares no início da primeira metade do século XVII nessa região? Volto a falar para vocês aqui, ó. Início, não, primeira metade do século XVII, cara. Tá? Primeira metade do século XVII. Então, eu sei que a primeira metade do século XVII vai de 1601 a 1650. Então, durante esse período aqui, tá? Eu vou ter aqui a criação do Estado do Maranhão e, durante a criação do Estado do Maranhão, alguém vai responder pelas ações militares nessa região aqui, ó. Tá? Cabralzinho, o que é? É império. Império? Não, acho que é república, república. Eu não estou enganado, é república. Estou indo rápido aqui, tá? República. Júlio Gross, império. Adolfo Brezer, Brasil, império também. E esse daqui, Mendonça Furtado, aqui do período colonial. E também aqui, Bento Maciel, parente colonial. Então, tu descarta logo esses três aqui, tu fica com somente com esses dois aqui. Quem respondia para as ações militares aqui, durante esse período, quando foi criado o Estado do Maranhão, tá? Se vier uma pergunta dessa para vocês aqui, de quem que respondia, então, nesse sentido, tá? Quem respondia aqui era Bento Maciel, parente, futuro dono, então, da capitania do Cabo Norte. Tá? Tranquilo? A velocidade da luz, né? Errou? Normal, tá? Vamos lá, vamos analisar então aqui. Vamos lá aqui, ó. Questão aqui, cara, uma questão um pouco mais complexa. Vão tentando analisar enquanto eu faço o desenho para vocês aqui. Vai, mata a questão aí. Mata a questão aí. Mata a questão, vai. Vou desenhar aqui para vocês aqui. Mais ou menos aqui, tá? Vamos mapar aqui. Brasil. Vai tentando matar a questão aí. Tá? Isso aqui é o pronto. E aqui nós vamos ter...
a Europa todinha aqui. Portugal e aqui a Espanha. E aí, senhores, conseguiram? Vamos lá. E aí? Questão de número 3. Vamos lá. Com o início da expansão marítima europeia, o centro econômico deslocou-se do Mediterrâneo para Portugal, para o Atlântico, tá? O que ele está querendo falar aqui? Ó? O que ele está querendo falar? Que aqui é o Atlântico, tá? Aliás, com o início da expansão marítima europeia, o centro econômico deslocou-se do Mediterrâneo, que é essa parte bem aqui, logo aqui, ó, Mediterrâneo, se deslocou para onde? Se deslocou para cá, ó. Essa parte do Oceano Atlântico aqui, tá? Portugal e Espanha passaram a disputar as terras encontradas. Então, eu tenho mais ou menos aqui, tá? Essa parte aqui, toda churada aqui, é a Espanha. E olha Portugal bem aqui, logo aqui, ó, tá? Começaram a disputar por conta dos seus navegadores, tá? As terras encontradas por seus navegadores. Então, a solução para tal disputa foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que aconteceu em 1494, tá? Essa assinatura do Tratado de Tordesilhas dá posse, que é exatamente esse daqui, ó, 1494, dá posse para quem? Para as terras aqui do Amapá, para a Espanha. Então, a Espanha fica com esse bem aqui, ó, Espanha, tá aqui. Tratado de Tordesilhas, tá? E Portugal fica com essa parte aqui. Acontece a seguinte situação, ó. O que o Tratado de Tordesilhas ele estabelecia exatamente? Uma linha demarcatória 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, tá aqui, ó. Bem aqui era Cabo Verde. Bem aqui era Cabo Verde, tá? E que as terras localizadas a oeste da linha pertenciam à Espanha e as terras localizadas a leste seriam de Portugal. Cara, falou em Tratado de Tordesilhas, nós estamos falando aqui que esse Tratado de Tordesilhas, daqui da linha de Cabo Verde para cá, tá? Dá 370 léguas, tá? Isso aqui é lá de quinta série, tá? 370 léguas isso daqui. Então, daqui de Cabo Verde, tá? Uma ilha de Portugal aqui, para essa linha imaginária aqui do Tratado de Tordesilhas, dá 370 léguas. Então, aonde tiver 100, eu já vou cortando que não é a questão correta. Então, eu tenho aqui isso aqui que está errada e esse aqui que está errado também. Tá? Ok. E de que é essa 100 aí, professor? Aqui 100 é a bula intercoitera, tá? A bula intercoitera, tá? Que é de 1493, que é um outro tratado aqui. Então, acontecia mais ou menos assim, ó. Portugal, ele reivindicou essas terras que foram descobertas bem aqui, logo aqui, ó. Reivindicou, olha, essas terras são minhas. Não, Portugal, essas terras são minhas. Então, começou o embate entre eles. E aí, a Espanha lançou a seguinte situação. Portugal, faz o seguinte, lá da tua ilha de Cabo Verde, pega, sai e confere 100 léguas. E conferiu, então, ó. 1, 2, 3, 4, 100 léguas. Quando der 100 léguas, tu traça uma linha imaginária e tudo que ficar, então, nesse sentido, para o oeste, aliás, para o oeste, deixa eu só colocar para vocês aqui, ó. Norte, sul, oeste e leste. Então, tudo que ficar para o lado oeste da linha da bula intercoitera pertence a quem? À Espanha. Tudo que ficar para o lado leste pertencerá a quem? A Portugal. Quando eles fazem a primeira divisão aqui, que é a bula intercoitera, senhores, tá? A Espanha fica com as terras amapaense. Mas olha só com que Portugal fica. Somente com oceano para explorar. Vai reivindicar mais uma vez, e essa reivindicação, então, eles vão fazer, então, o Tratado de Tordesilhas. Quando eles criam o Tratado de Tordesilhas, Portugal consegue arranhar o Brasil, tá? Então, aí, sai de Cabo Verde, Espanha fala a seguinte situação, Portugal, sai lá da ilha de Cabo Verde, confere, então, agora 370 léguas. Aonde parar, tu divide uma linha imaginária, e o que tiver, então, nesse sentido, a leste é teu, o que tiver após a linha será meu da Espanha. Mais uma vez, a Espanha fica, então, com o Amapá. Então, nesse sentido, acontece essa situação aqui, ó, tá?
vem aqui, sai, confere 370 léguas, 1, 2, 3, 370. Traçou a linha imaginária. Depois da linha do Tratado de Tordesilhas, a gente fica, então, com as posses das terras da Espanha. Vindo aqui para a questão, ele fala assim, ó, letra A, uma linha demarcatória a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, ó, a oeste de Cabo Verde, a oeste de Cabo Verde, tá aqui, ó, a oeste de Cabo Verde, em que as terras localizadas a oeste da linha pertenciam à Espanha. Então, a oeste dessa linha aqui pertenceria a quem? À Espanha, tá? E as terras localizadas a leste seriam de Portugal. Então, esse item tem que estar correto. Por que não é a letra C, professor? Bora ver lá. Uma linha demarcatória a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Então, tá aqui, ó. Em que as terras a oeste de Cabo Verde pertenciam à Espanha. Não é isso que o Tratado de Tordesilhas fala. O Tratado de Tordesilhas fala que as linhas após as terras após a linha que o Tratado de Tordesilhas é que pertencia à Espanha. Então, muito cuidado nessa parte aqui, tá? Então, questão que parece ser fácil, mas tu pode cair nela aqui, tá? A letra E fala assim, uma linha demarcatória de Cabo Verde mais ou menos aqui, ó, em que as terras a oeste da linha seriam de Portugal e as terras a leste seriam da Espanha. Não é isso que o Tratado de Tordesilhas fala, tá? O Tratado de Tordesilhas fala exatamente essa parte aqui, tá? Questão de número 4, Fundação Getúlio Vargas, tá? Bem fácil de resolver também isso daqui. Se você pegou aquele macete lá, vai conseguir resolver a questão, tá? Vai conseguir resolver a questão. Tá? Vamos lá, então. Vamos lá nesse sentido. Questão número 4. A longa administração pombalina, 1650 a 1677, causou controvérsias ao expulsar os jesuítas, lembra lá que eu falei para vocês? De Portugal. E todos os seus domínios, em 1759. Tal expulsão, que implicava o confisco dos bens dos religiosos, pode ser atribuído a exatamente o quê? Por que os indígenas, aliás, os religiosos foram expulsos aqui da nossa região? Por que será que foi, hein? Tá? Todo mundo indo de letra. Vamos lá. Muito boa, hein, cara? Tá aqui, exatamente por conta disso daqui, ó. Por conta, então, do processo de centralização administrativa que exigia a eliminação da Companhia de Jesus, causada de forma a um Estado à parte, tá? Então, Marquês de Pombal tinha a ideia, nesse sentido, que os missionários queriam construir na região aqui um Estado religioso em cima da colônia deles. E a Marquês de Pombal não vai aceitar. E além disso, ele vai querer ainda nesse momento ainda aqui, né, expulsar eles para poder ficar com a questão econômica deles, tá? Através da companhia lá que a gente trabalhou com vocês lá, tá? Então, tranquilo? Essa é a questão correta em relação a esta parte aqui, olha. Fortíssimo esse conteúdo aqui, ó, para vir em prova. Fortíssimo, tranquilo? Dá uma revisada nessa parte aqui, senhores. Dá uma revisada. Questão de número 5. Outro assunto quente para vir em prova. Tá? Diretório do Índio. Vamos lá, vocês conseguem resolver essa questão aí, tá, senhores? Você consegue resolver essa questão aí, ó. Com relação ao Diretório do Índio, aquele que foi criado lá para a legislação indigenista, nesse sentido do... Opa, vou colocar aqui. Do povoamento da região lá, tá? Consegue resolver. E aí? Será que é correto afirmar que o Diretório do Índio, tá, ele edificava harmoniosamente, então, nesse sentido, as populações indígenas? Cara, não, bicho. Olha só, tá? Não pode marcar essa questão que não trata de harmoniosamente, tá? Os caras foram aculturados praticamente, tá? Eles, num dia, eles eram os índios, no outro dia, eles eram o quê? Colonos,
portugueses. Então, nada de harmonioso foi nesse sentido aí, tá? Letra B. É Mendonça Furtado que assina 95 artigos do documento, Diretório do Índio? Não, quem assina é Marquês de Pombal, tá? Quem assina é Marquês de Pombal aqui nesse sentido, tá, senhores? Está errado aqui. Em resumo, a ideia básica das orientações seria acabar com a escravidão africana. Não é isso que o Diretório do Índio fala, tá? Ele permite o funcionamento de aldeamentos e proíbe qualquer tipo de discriminação contra a população ameríndia. Em síntese, em resumo, a ideia básica da orientação... Não, senhores, aqui já está o erro aqui, tá? Com a escravidão africana. Em nenhum momento ele cita isso daqui. Por que ele não vai querer acabar com a questão africana? Porque ele criou a Companhia do Comércio Grão-Pará e Maranhão para poder, então, ali obter lucro através da escravidão do tráfico negreiro. A gente trabalhou bem essa parte lá com vocês lá. Vocês viram lá, não foi isso? Letra D, cara. O diretório estimula ainda o casamento de colonos, certo? Brancos, certos, com indígenas, certo? Torna o português como língua oficial, proibindo o uso de dialetos, tá? Principalmente indígenas, tá? Então, ele vai colocar aqui a questão, então, do dialeto português, tá? Que vai ser a língua oficial nessa região. Então, tá certo aqui, tá? A questão correta aqui, senhores, é a letra D, tá? A letra D. Letra E. Além disso, exige que os índios tenham sobrenomes portugueses, transformando assim, sem mexer na sua condição jurídica? Não, foi mexido na condição jurídica, tá? Foi mexido na condição jurídica aqui, tá legal? Foi mexido. Brasil? Vamos lá, então. Se te confundiu, foi, não? Normal. Tranquilo, vamos lá, então. Então, a questão correta é a letra D aí, tá? Vamos lá. Eu quero o último, hein? Marque a correta, tá? Marque a correta. Opa. O crescimento do povoado de Macapá fez com que, em 4 de fevereiro de 1758, ela fosse elevada à condição de vila, tá certo ou tá errada? Questão de data. E aí? Certo ou errado? Certo ou errado? Aqui, com certeza, está certo, tá? Em 1758, ela é levada à condição de vila. Quando é criado a vila, tá? É criado as câmaras municipais. Essas câmaras municipais aqui, tá, senhores? Olha atenção aqui, ó. As câmaras municipais, elas serão colocadas, por exemplo, na tua prova lá, como poder local, tá? Poder local. Tranquilo? Nada mais é do que os pelourinhos, tá? Onde os escravos ficavam presos no meio da praça lá, tal, e eles levavam lá seus castigos, tá? Então, esse que é o poder local, tá bom? Como é que tu sabia, quando tu chegasse em alguma parte aqui da Amazônia, tu sabia que aquela localidade ali, como é que tu sabia que aquilo ali era uma vila? Como é que tu identificava, cara? Através, então, das câmaras municipais, através desse pelourinho, através desse poder local aí, tá? Então, quando criava uma vila, então criava-se o poder local, tranquilo? No ano de 1758, Santana é elevada à categoria de vila? Não, senhores. Santana não é elevada à categoria de vila, tá? Ela é elevada à categoria de povoado, tá? De povoado. Com a criação dos povoados, são criados o poder local do povoado. Olha, povoado, né? Povoado, não são criados. É criado o poder local quando é criado as vilas, tá? Com povoado não é, tá legal? Só quando é com vilas, tá? Então, se tivesse vilas aqui, tá bom? Não tá errado também essa daqui. Então, tá errado essa. Não dá para matar a questão, né? As principais fortificações construídas pelos portugueses foram, em 1761, Vigia do Curiaú, em 1687, a Fortaleza Santo Antônio de Macapá, e de 64 a 1782, a Fortaleza São José de Macapá. Está correto essa parte aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma data errada. Está correto. 5. A Fortaleza de São José de Macapá jamais, olha a palavra aqui, ó, foi usada para combater embarcações estrangeiras, tá? Senhores, jamais, tá? A questão está correta aqui. Quantos itens são verdadeiras? São verdadeiros, tá? Então, nós temos aqui verdadeiro o item 1, o item aqui 4 e o 5. Então, são 3 itens, tá?
Então, 3 itens aqui, a letra C. Tranquilo? Essa aqui é uma questão muito enjoadinha, tá? Vocês têm que avaliar. Professor, só uma dúvida aí, porque justamente essa questão me confundiu, que eu marquei a letra C, mas depois eu fui para B. Porque justamente dessa palavra jamais não foi usada como um poder militar, aí justamente Não, essa questão aí que eu fiquei na dúvida. Eu Tá, até marquei, depois eu fui desmarquei. É exatamente isso daí, tá? Ela jamais foi utilizada para combate, cara. Jamais, tá? Foi utilizada para outras coisas durante o período da ditadura militar, outras coisas, mas para combate, ela jamais foi utilizada, tá? Tá? Nunca, tá? É isso. E tá exatamente assim no livro do Fernando Rodrigues dos Santos e do Paulo Dias Moraes. Jamais, tá? Jamais, tá? Então, esse tipo de questão é um pouco foda, porque tu tem que analisar todas elas, cara. E aí, nessa análise, a gente tem que verificar de uma por uma. Aí lá no final, o cara vai te perguntar quantas são falsas, quantas são verdadeiras. É Brasil. Tranquilo? Vamos lá, a próxima questão, então? Vamos lá. Questão de número 7. Questão de número 7. Tá? Questão de número 7. Questão de número 7. Vamos lá. Essa aí tá mais fácil, não tá? Essa aí tá mais fácil. Tá? Questão número 7. Questão número 7. Questão número 7. Vamos lá, então. O primeiro núcleo de povoamento de Macapá se deu através de um destacamento militar na primeira metade do século XVIII. Olha aí, ó. Primeira metade do século XVIII, tá? Então, o século XVIII é qual? É de 1701 e vai até onde? Primeira metade do século XVIII, vai até 1750. Então, ele está falando que durante esse período aqui, tá? Nós tivemos aqui um núcleo de povoamento na região de Macapá. Certo? Tá errado. Tá certo, tá, senhores? Foi em 1738 aqui, ó. Tá? O primeiro núcleo de povoamento de Macapá tinha o objetivo, olha só, de povoar e defender a região. Exatamente, cara, tá? Exatamente. Tá correto também. Já dá de matar a questão, já? Então, tá verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ainda não dá, ainda, né? A criação da província do Tucujus ou Tucujulândia tratava somente de delimitação geográfica com objetivo estratégico militar em 1748. Sim, senhores, tá? Em 1738, é levado, então, ao rei, que precisava, então, ali ser povoada essa região aqui, tá? Como única medida, em 1748, eles criam, então, a província do Tucuju e Tucujulândia. Só que ela continua ainda com a questão... a única mudança que ela teve foi... Aliás, desculpa, tratava somente de delimitação geográfica. Mas a província continuava sendo, naquele momento, ainda o quê? Povoado, tá? Então, ela não mudava na condição, então, aqui administrativa dela, apenas povoado, tá? Então, aqui, a criação do Tucujus e do Tucujulândia tratava somente de delimitação geográfica com objetivo estratégico militar. Também aqui está correto aqui, tá, senhores? Está correto aqui. Tranquilo? Coube a Francisco Xavier de Mendonça Furtado implementar a colonização da região do Amapá. Brasil, isso daqui está mais do que batido, tá? Café com leite, então, nessa região aqui, tá? Nessa questão aqui. Beleza? Deu de matar aqui? Alguma dúvida aí? Segue o enterro. Brasil, ó, a galera acertou aqui. Brasil, isso aí. Vamos lá, então, para a questão, então, de número 8. Tá? Tá chegando o fim, vai. Ó. Questão, então, aí já de economia histórica. Vamos lá, então, ó. Fundação Getúlio Vargas, de novo, tá, senhores? Essa dependência do conhecimento acumulado do indígena sobre o espaço e a natureza. Olha só. Olha como ele começa já a questão, metendo logo no 12, logo, né? Sobre o espaço, né? Lugar, então. E a natureza. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que é a dependência, né? Desse conhecimento que o indígena tem sobre o espaço e a natureza na região tropical, ou seja, na região amazônica, né? Tornaria fecundo o processo da conquista do território amazônico. Seria muito importante esse conhecimento dele para a constituição do que definimos como estrutura de produção extrativista. Olha só. Tá? O que ele fazia, aquela retirada, então,
droga no sertão naquele momento, hoje é conhecida como exploração extrativista, que levaria em conta, além da força física, trabalho braçal, o conhecimento dos povos nativos. Então, sobre esses ciclos naturais da floresta, é correto afirmar exatamente o quê? O que esse texto refere-se? Tá? Refere-se, então, a uma autonomia da economia amazônica? Olha, senhores, vai lá por mim. Economia da Amazônia, ou seja, a autonomia econômica da Amazônia, até hoje, ela não tem, tá? Então, a Amazônia, ela não tem autonomia. A Amazônia não tem aqui autonomia econômica, tá? O que ela tem aqui, ó? Tá? O que ela tem aqui? Ela tem ações, tá? Governamentais, tá? Governamentais, tá? Aí, ó, através do quê? Da Amazônia, da Amazônia Legal. Tá? O que significa isso? São todos os estados, tá, que fazem parte, inclusive o Amapá, da região Amazônia, que vão lá contribuir para dar uma ajuda a ela, ou seja, aquela, tudo que for relacionado à questão floresta, à questão, então, vinculada à questão de desmatamento, esses estados aí se juntaram e denominaram que seria a Amazônia Legal. Mas, tá? Uma questão pontual, tá? A Amazônia ela não é o que autônoma economicamente, tá? Ela precisa então de outros órgãos, ou seja, de a junção de outros estados aqui para poder ter uma autonomia. Sozinha ela não é então uma autonomia econômica. Tranquilo? É uma parte mais geopolítica essa questão para você poder entender aqui, tá? Mas vamos lá. A extração das drogas do sertão nos séculos 17 e 18, olha aí, vamos agasalhar essa questão aqui, né? A expansão da economia da borracha no século 19. Ora, peraí, quem é a mão de obra aqui, que está dependendo, é a indígena. Quem era a mão de obra que predominava na borracha era a nordestina. Então, nordestina. Então, já tem um erro aqui, tá? Então, não é essa daqui. Valorização do devassamento capitalista no século XX. Cara, nós estamos falando aqui do espaço e a natureza. Oi? Olha o microfone aí que está aberto aí. Nós temos aqui a valorização do devassamento, ou seja, do capitalismo no século XX. Não. Devassamento é aquela de destruição mesmo, tá ligado, do capitalismo. Não, pelo contrário, né, cara? O capitalismo ele se acentua ainda mais no século XX, né? A gente não tem uma destruição dele aqui, né? Ele se acentua. Se acentua, né? A instalação das economias de enclave no século XXI. Economia de enclave é que nem aquela que aconteceu com o projeto Jari, tá? Em 1917, em 1967, onde os militares pensavam que o Daniel Ludwig queria colocar um Estado americano dentro aqui dessa região onde era o projeto Jari. Isso que é enclave, então, tá? Econômico dessas indústrias aí, tá? Bom, a questão correta aqui, que o texto faz referência, tá, senhores? É aqui, cara, tá? Letra B. Tranquilo? Letra B aqui, ó. Tá? Questão de número 9, mais uma sobre a colônia. Aliás, sobre a questão da formação aqui econômica, tá? Questão de número 9. Vamos lá, só quero o último. Tá, vai lá, Diana, vai lá. Tranquilo. Vamos lá. Com relação à formação socioeconômica da Amazônia, julgue os itens. Período da Amazônia colonial, onde vai se consolidar a ocupação europeia. Lembrar da régua lá que eu falei para vocês, tá, senhores? Lembrar lá da régua lá, tá? Lembrar lá da régua lá. Vocês não se esquecerem de 1500 a 1530, tá? Brasil do período colonial, a 1822,
Brasil do período colonial somente. Aqui, Brasil Império. Tá? Brasil Império. Tranquilo? Bom. 2. A fase áurea do extrativismo da borracha, quando se tem um período importante de acumulação de riqueza. Sim, nós temos acumulação de riquezas. Tá? E geração excedente na região. Positivo. Tá? O período da forte intervenção estatal, aqui, ó, para a integração da Amazônia à economia nacional, inicialmente com estímulo aos grandes projetos e mais recentemente na busca de novas alternativas de desenvolvimento que iniba a destruição da floresta amazônica. Cara, isso aqui está corretíssimo, tá? Talvez uma questão aqui mais que vocês mais enjoadinha que possa ter caído isso daqui, tá? Todos isso estão corretos aqui, tá? Com relação, então, à formação, olha só, econômica da Amazônia, tá? Formação econômica da Amazônia. Caramba, tranquilo. Tá? Então, questão aqui, a letra E. Vamos lá para a questão número 10? Questão número 10, tá? Agora, tá? Questão aí bem fácilzinho, bem fácil que a gente colocou aí, ó, bem fácil, fácil. Te abordou aí. Tá? Foi um célebre contrabandista português que colonizou a região do Vila Nova, antigamente denominado de Santa Maria de Madre de Deus, do Aneurapucu, em Mazagão. Após as informações sobre a abundante comércio clandestino de escravos que se expandia pela Amazônia, onde um dos maiores negociadores era justamente o governador de Mendonça Furtado. O governador Mendonça Furtado enviou ordens ao Forte do Rio Negro para ali realizarem severas fiscalizações na região. O texto ele faz referência exatamente a quem? E aí? E aí, senhores? Bom, ele não fala aqui o contexto histórico, tu não consegue identificar aqui qual é o ano que ele está falando, mas vamos lá aqui entender. A gente já sabe quem é Bento Maciel Parente, criador, então, da Capitania do Cabo Norte em 1637. Então, aqui, período do Brasil colonial, primeira metade do século XVII, a vigência da União Ibérica. Então, foge aqui, não dá para identificar aqui, tá? Não dá aqui, ó. Mas eu sei que Mendonça Furtado é irmão de quem, cara? Mendonça Furtado é irmão, tá? Segundo alguns historiadores, de Marquês de Pombal. De Marquês de Pombal, não é isso? E o Marquês de Pombal, a atuação dele aqui, tá? Ele passa a partir de 1750. Então, se começa aqui a partir da primeira metade, da segunda metade do século XVIII, vem aqui, ó, desculpa, aqui é um, tá? A vigência dele começa a partir de 1751, tá? Então, já sei que essa questão aqui, a letra A, não é, tá? Porque Bento Maciel Parente faz referência, então, a 1637 aqui, tá? Francisco Orellana é de 1542, tá? 1544. Ele que dá o primeiro nome das terras oficiais. Ele que recebe, né? É dado pelo rei, mas ele que vem aqui implantar. O nome adelantado de Nueva Andaluzia, tá? Esse século aqui, então, é primeira metade do século XVI, tá? Aqui, Mendonça Furtado, irmão aqui de Marquês de Pombal, aqui, ó. Então, tu leva aqui que é 1700, século XVIII, então aqui não é a questão. Tá? Não é a questão. Marquês de Pombal, idealizador das políticas para a Amazônia. Cara, Marquês de Pombal, ele foi um contrabandista português. Ele teve no Brasil? Não, ele nunca teve aqui no Brasil, tá? Ele nunca teve aqui no Brasil. Aí tu fica entre a letra D e a letra E. Tu sabe que Vicente Yanez Pinzon apareceu aqui para essa região em 1500, e o único cara aqui que é considerado contrabandista nessa região, que fundou, então, o povoado de Santana, Francisco Portilho de Melo. Tranquilo? Questão de número 10 aqui. Bom. Vamos lá, então. Próxima questão, questão de número 11. Questão de número 11. A dinâmica econômica desse período permitiu a ocupação de locais mais distantes da floresta. Sobre o período da expansão da borracha, é correto afirmar o quê?
Tá? Questão de número 11, tá? Questão de número 11. E aí, senhores? Questão de número 11. Qual que vocês acham que é? Tá? Questão de número 11. O que vocês acham que é, hein? E aí? Ele está falando aqui sobre a questão da expansão da borracha, tá? Na questão da borracha, expansão da borracha, tranquilo? Então é correto afirmar o quê? Longe de limitar, ó, é correto afirmar que, longe de limitar-se a uma das duas áreas isoladas da Amazônia brasileira, foi inegavelmente um fenômeno de amplitude regional na região, certo? Que se estendeu aos mais remotos distritos da bacia amazônica. Vou agasalhar aqui, não sei, né? Letra B. Os resultados mais expressivos dessa dinâmica manifestaram-se na urbanização da região em três polos principais: Macapá, Belém e Manaus. Senhores, Macapá ele vai ter influência da questão da expansão da borracha. Porém, em contrapartida, os resultados que serão alcançados durante a expansão da borracha, ela não vai contemplar Macapá, cara, mas sim Belém e Manaus, tá? Belém e Manaus. Tranquilo até aqui, tá? Então, esse daqui tá errado, esse item aqui. Então, Belém e Manaus vão surfar na onda, cara, da expansão da borracha, da economia da borracha. Mas Macapá, ela vai pegar apenas, tá? Apenas, então, nesse sentido, uma marolazinha aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Aqui, ó. Letra C. A economia extrativista da borracha assim, foi efêmera e duradoura. A borracha cultivada na Ásia. A borracha cultivada na Ásia concorria com o Brasil grama por grama sobre o peso da borracha, gerando uma concorrência comercial equiparada. Não, senhores, é incorreto afirmar isso, tá? Lembra que eu coloquei para vocês? A borracha da Ásia, tá? Ela foi produzida em escala industrial. Não tinha como eles fazerem uma comparação equiparada à nossa, porque a nossa aqui, a nossa produção ela é de forma natural. Então, as seringueiras daqui do Brasil, elas nasceram aqui como a natureza deu. Então, nasceu uma aqui no meu quintal, nasceu a outra lá no quintal do vizinho, e assim é formando, então, o complexo do ciclo da borracha, dessa extração aí. Mas, nesse sentido, dizer que estava equiparada, não. Porque nós temos uma concorrência basicamente desleal, porque na Ásia plantava-se em forma, então, de produção industrial, uma atrás da outra, então a gente conseguiu pegar muito mais ainda nesse sentido, tá? Então, esse item aqui está errado. Tá? Letra D. Com a crise da borracha, o sistema de aviamento se acentuou, ou seja, ele se consolidou, gerando muitas riquezas, compra de novas seringais e contratação de trabalhadores da região. Não. Com a crise da borracha, esse sistema de aviamento ele cai por terra. Não entendi? Tá, vamos seguir aqui, tá? Ele cai por terra, tá, senhores? Letra E. Os impactos mais graves desta crise não foram atenuados pelas alternativas de utilização de força de trabalho na agricultura e em outras atividades extrativistas que se revalorizaram. Ora, senhores, com a crise da borracha e com o fim dela, esse item da questão está dizendo que as outras economias paralelas elas que tinham, como a agricultura e as outras atividades extrativistas, não mitigaram, então, aqui com a saída dessa economia da borracha, não deram apoio, será essas outras economias? Deram sim, senhores, tá? Com a saída da borracha, nós teremos aqui outras economias sendo criadas, tá? Outras economias sendo criadas aqui, não tão quanto grande a borracha, tá? Mas, nesse sentido, vai dar um subsídio para essa região aqui, tá? Na ausência da borracha. Então, correto aqui é a letra A, tá? Letra A. Tranquilo até aí? Alguém está chorando? Tá? Tá? Muito bem, tranquilo. Vamos lá, então. Questão número 12. Muito simples também. Questão número 12. Muito simples. Dá de fechar a velocidade da luz.
na velocidade da luz, com relação ao processo de formação econômica no sul do Amapá. Em resumo, na Amazônia, foi permeado, foi colocado por quê? Exceto por, tá? Foi ajudado exatamente pelo quê? Ou seja, tem 4 itens que vão estar corretos aqui, um vai estar errado, esse errado que vai estar certo, é isso que você vai marcar no seu gabarito, tranquilo? Então vamos lá então. Então, será que o processo de formação amazônica, aliás, o processo de formação econômica no sul do Amapá, tá? Basicamente na Amazônia, está diretamente com a questão, ele tem aqui esse aparato militar, ele tem esse caráter estatal na ocupação do território, ele tem essas ações de expansão demográfica, eles tinham que povoar a região, eles criaram polos de agricultura comercial, eles acentuaram mais a questão da fixação religiosa na região. E aí, qual é que é errada que eu devo marcar como certa no gabarito, hein, senhores? E aí, hein? E aí? Bora, hein? Ninguém solta a mão de ninguém aí. Vamos lá. Cara, questão aqui, letra A, tá? Letra A, tá? Aqui, esse item está errado. Esses outros aqui estão todos certos. Eles são responsáveis, então, pelo processo de formação econômica no Sul, cara. Olha aqui, ó. Tá? Tranquilo? Menos a questão religiosa. Brasil? Vamos lá. Questão de número 13. Eita, professor, textão grande. Cara, Professor, da questão anterior, o que seria o caráter estatal lá, professor? o caráter estatal, onde os estados vão... Lembra que eu coloquei para vocês que eles vão criar programas para poder aqui desenvolver a infraestrutura, como a rodovia, essas coisas todas aí? Lembra lá que eu falei para vocês? Então, é o caráter estatal, tá? Caráter estatal. Vai criar aqui, tipo, a BR-156, a BR lá que vai ligar Laranjal do Jari a Macapá. Tranquilo? Quando vão abrindo essas BRs, aos lados dessas BRs vão se formando pequenas comunidades. Entendido até aqui? Tá? Então, a formação econômica dela vai se partindo por essas partes, por esses, onde estão esse B, C, D e E aqui, tá? Então, atento nessa parte aí. Entendido? Vamos lá, então. Questão número 15, vai. Vamos lá, vamos lá. Eita, a gente começou com 160, moleque. Tem só 87 aí. Brasil. Vamos lá. Questão, então, número 13. Há sinais desse movimento desde a época do descobrimento. Quais, né? Mas foi no governo de Getúlio Vargas que a colonização da floresta ela passou a ser vista como estratégia para os interesses nacionais. Era a época da marcha para o oeste, durante a ditadura militar. A política para a Amazônia ficou conhecida como lema integrar para não entregar. Entenda como ocorreu a ocupação da Amazônia. Vamos lá, então. A ocupação da Amazônia ganhou fôlego no século XX, como mostra o trecho da reportagem acima. Sobre as consequências dessa ocupação, pode destacar o quê? Cara, essas questões aqui da economia da Fundação Getúlio Vargas, ela é muito foda, muito atento com essa parte aí, tá? Vamos lá, então. Letra A. O desenvolvimento econômico baseado nos princípios de sustentabilidade que garantiu a preservação da Amazônia. Cara, o texto ele fala aqui do período de Getúlio Vargas, tá? Essa palavra aqui de nome de sustentabilidade, tá aqui, sustentabilidade aqui, ela só vai ser começada a falar aqui, cara, em 1983, tá? Que eles começam a preocupação lá com a questão das árvores que estavam sendo desmatadas, tal. Só nesse período aqui, tá? Antes disso daqui, meu irmão, era floresta abaixo, tá? Letra B. A demarcação das terras dos grupos indígenas que viviam na região, evitando conflitos por terras. Tá, vamos lá.
Durante a ditadura militar, a política da Amazônia ficou conhecida pelo... Não. Nesse sentido aqui, ó, as demarcações das terras, elas existiram por grupos indígenas que viviam na região, porém não evitou o conflito, tá, senhores? A gente pode considerar que ela reduziu, ela não evitou aqui. Hora ou outra a gente tem umas porradas, né, entre os indígenas aí e os garimpeiros nessa região aí, tá? Tranquilo? A letra C. A forte deterioração do bioma da região norte como consequência da exploração desenfreada da região. Olha, agasalho aqui, tá? A adoção de um padrão de transporte ferroviário distinto do restante do país. Cara, a adoção de um padrão de transporte... Não, a gente tem o mesmo padrão que nós temos na Amazônia, nós temos aqui em outros lugares também, tá? Por exemplo, as mesmas tecnologias que foram criadas aqui na Amazônia são criadas também no sul do Brasil, tá? O transporte, muitas das vezes, aqui da nossa região é chamado hidroviário, tá? É o hidroviário, se não me engano, é o hidroviário. Tranquilo? A abertura das fronteiras da penetração dos países vizinhos. Cara, isso aqui está muito errado. Nunca que eles vão deixar os países vizinhos aqui se instalarem, explorar a região, tá? Então, a questão correta aqui é a letra C, tá? A letra C. Tranquilo? Letra C. Professor, só uma duvidazinha, porque essa questão deixou um pouco na dúvida, né? Porque ela vai histórica, depois ela volta para cá. Aí por isso que acaba a gente confundindo, que quando fala a penetração ou das rodovias de transporte, que foi nessa época, que fala como se fosse na época de Getúlio Vargas, século XX, né? Que vem para cá também. Tá, qual é a dúvida? Professor? Oi. Eu acho que também gerou muita dúvida a questão, a gente confunde muito o transporte rodoviário com ferroviário. Isso mesmo, que foi isso que me deixou dúvida. O ferroviário é aquela dos trens, e não existia, né? Mas, é uma coisa muito restrita. É porque fala da época de Getúlio Vargas, aí justamente foi nessa época que começou a criar justamente as ferrovias, né? Aí, ferrovias, abertura de estrada. Isso que me deixou, por isso que foi até coloquei como na dúvida, e essa penetração justamente nessa proteção das fronteiras, né? Isso, mas ó, a letra D que gerou bastante dúvida aí, como a colega colocou aí, ó, adoção de um padrão de transporte ferroviário, tá? Aí, se você for lá para o comando da questão, ele fala, durante a ditadura militar, aí já muda o contexto, já não é mais o período de Vargas que ele coloca, né? Ele não fala mais já durante o período Vargas, já fala durante a ditadura militar. Quando é que acontece a ditadura militar? 1964. Então, já começa a ser colocadas as ferrovias. A ferrovia Madeira-Mamoré, tá? A Tocantins. Então, a mesma tecnologia que são usadas nessas ferrovias era usada também lá no Sul. Tá me entendendo aqui? Então, que ele fala assim, a adoção de um padrão de transporte ferroviários. O padrão realmente aqui da Amazônia é o hidroviário, tá? O padrão, que todos vocês sabem que é de barco, basicamente, aqui, né? Hidroviários. Então, é incorreto afirmar que eles adotaram um transporte, tá, padrão de ferrovia distinto do país, diferente do país. Não, é a mesma tecnologia que foi implantada no sul do país. Vocês entenderam aqui o item da questão agora? Professor, ainda tem a dúvida justamente como se, eu sei que nessa época a gente sabe essa questão da deteriorização dos biomas tal, mas é isso que me deixa a dúvida, porque justamente fala de Getúlio Vargas e depois o militar. É porque, Franci, porque no comando da questão ele está usando 2 períodos, entendeu? 2 períodos. Tá? Está falando da Amazônia. Então, ó, há sinais desse movimento desde a época do descobrimento. Um período. Qual é essa época do descobrimento aí que nós temos? É lá durante o período lá Brasil pré-colonial. Mas foi no governo Getúlio Vargas que a colonização da floresta passou a ser vista como estratégia para interesses nacionais. Cita isso daí. Era a época da marcha para o oeste, quando eles queriam, então, já sair depois de 1945, eles queriam interligar lá o oeste central, né, com a Amazônia. Durante a ditadura militar, a partir de 1964 para cima, que ele não fala, a política para a Amazônia ela ficou ainda
conhecida pelo lema integrar para não integrar. Tá? Então, ele dá vários períodos aqui. E um desses períodos aqui, que o item da questão está falando aqui, quando eles começam a adoção de um padrão de transporte ferroviário, eu quero que tu entenda o seguinte, que as ferrovias que foram criadas nesse período, eles usaram as mesmas tecnologias do Sul, então não é diferente. Distinto do restante do país, então a Amazônia criou uma ferrovia diferente da de São Paulo, lá da região Sul? Não, é a mesma tecnologia. Tá me entendendo agora qual é a situação? Professor, eu acho que porque lá no enunciado está perguntando sobre as consequências dessa ocupação. Então, a adoção do padrão de transporte ferroviário não seria uma consequência, né? Sim. Então, dá para distinguir por causa disso, né? Eu acho assim que a questão da interpretação da questão foi isso que causou dúvida, né? Porque lá embaixo já está falando a consequência. A maior consequência é os problemas no nosso bioma, né? Eu acredito do bioma, que seja. porque eles vão rasgando as cidades, vão colocando, vai se criando, então, as comunidades. Toda vez que se abre uma rodovia, aos poucos vão ficando moradores aos lados, vão se gerando as comunidades pequenas que vocês têm. Transamazônica, até tu rodar toda a Transamazônica, tu encontra várias comunidades, várias pessoas estão instaladas naquele momento lá, que vieram durante esse período aí. Uma questão dessa Fundação Getúlio Vargas, que ela gosta de trabalhar muito essa questão aí, tá? Parte mais enjoada do conteúdo. E confundir com textos grandes. E, às vezes, o enunciado não tem nada a ver com o texto. Às vezes, o enunciado, só ler o enunciado, a pessoa nem lê o texto. O texto confunde muito a cabeça da pessoa. Aí, tu lê o enunciado e lê as alternativas. Só de tu fazer isso, já encontra a resposta. E, às vezes, o texto se confundiu. Aí, Revejam a questão, tá? A gente não deve esquecer que a FGV trabalha muito a questão interpretativa, né? E a questão de interpretação do texto, ela está em todas as matérias. Vamos prosseguir. Segue o termo, Vamos tirar segue o termo. Vamos lá, então. Vamos prosseguir, porque temos outras aulas depois. Próxima questão. Próxima questão, vamos lá. Vamos lá. Questão número 14. Gente, é melhor assim, destacar as palavras-chave, daí você vai conseguir discernir Vamos lá, questões, se certo ou errado. Questão número 14, vai lá. Questão número 14. Marque a errada. Tá? A independência do Brasil. O governo francês voltou a reclamar a posse da área situada entre os rios Araguari e Oiapoque. Tá? Questão diretíssima, tá? Vocês viram lá que a França, ela naquele momento lá, ela reivindicou, ela voltou a reclamar, tá? Em um dos pontos históricos, ele não coloca aqui qual o período aqui, tá? E ela começou a reclamar, então, naquele momento lá, aqui, aqui dá para te entender aqui, após a independência do Brasil, então, após 1822, o governo francês voltou a reclamar a posse da área situada entre os rios Araguari e Oiapoque. Está correta a situação aqui, tá? Está correto. Por isso, nós vamos ter aquele caos lá no final, lá, do fim do contestado. Em 1835, Brasil Império, os franceses, aproveitando-se da revolta cabana, vão instalar uma guarnição militar próximo ao Lago dos Bagres, tá? Lago dos Bagres fica mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? E vão instalar, então, essa guarnição militar mais ou menos aqui, próximo do rio Araguari, aqui, ó, próximo do rio do Bagre. Essa guarnição militar ela vai subir para cá com o tempo, vai se formar a Clevelândia do Norte, tá? Daqui a lá para o século XX, então, nesse sentido, tá? Então, esse item aqui também está correto aqui, tá, senhores? Em 1836, o governo brasileiro tentou convencer o governo francês da ilegalidade e estabelecer na área, mas não obteve êxito. Sim, tá? Também está correta essa parte aqui, senhores. Diante da insistência dos franceses em permanecer na área e o temor do governo brasileiro deste avançar para o sul da área amapaense, em 1840 foi instalada a colônia militar de Dom Pedro II. Está correto também aqui. Não tem nenhuma errada, cara? Em 1841, os franceses levantaram a sua economia através dos seus produtos, fazendo com que os brasileiros comprassem aumentando. Não,
Esse aqui que foi o boicote dos brasileiros, tá? É aqui que está errado a questão aqui, ó. Boicote, tá? Quando eles estão... Toda essa questão aqui, ó, está desfavorecendo praticamente os brasileiros. É aí que os brasileiros se unem e tentam dar o boicote, então, na economia francesa. Eles não começam a comprar, então, os produtos franceses. Os franceses vão se frustrar com essa situação toda aqui, tá? Então, tá aqui, o erro está aqui, ó. Os franceses levantaram a sua economia através de seus produtos, fazendo com que os brasileiros comprassem, senão os brasileiros não vão comprar. Essa aqui que está errada, tá? A gente trabalhou essa parte aqui na oficina. Questão de número 15. Mais uma aqui sobre a invasão francesa. Massacre de pessoas inocentes na Vila do Espírito Santo do Amapá causaram uma grande comoção nacional e a relação entre o Brasil e a França ficou abalada no final do século XIX. Com relação a esse acontecimento, a principal decisão tomada foi exatamente qual, senhores? Depois daquela comoção que teve lá, daquele assassinato da guerra, lá onde que a França invadiu lá o Espírito Santo do Amapá, o que ficou acordado lá? Sabe que ficou acordado que a região foi tomada da região pelo Brasil em favor dos que morreram para garantir a soberania da região a favor das Guianas? Foi a tomada da região pelo Brasil? Não, não foi a tomada da região pelo Brasil. Tá? Não houve essa tomada da região do Brasil. A defesa e solução dos conflitos através do laudo suíço, vamos lá, né? Nós temos o resultado aqui em 1900. A defesa do diplomata Barão do Rio Branco, sim, apresentando provas do tratado... Não foi Tratado de Tordesilhas. Lembra lá que foi o Tratado de Utrecht, de 1713. O que foi que eles... nesse período aqui? Neutralidade definitiva da região até a revolta da cabanagem, sobre o governo cabano, garantiu a posse brasileira na região. Não, nada a ver isso daqui. Foi o acordo de não agressão entre Brasil e França logo após o massacre da Vila do Espírito Santo. Não. O que eles foram aqui, depois que aconteceu aquele massacre aqui, foram resolver a situação. Eles resolveram através do quê? Da defesa, então, e solução do conflito através do laudo suíço aqui, tá? A questão correta é essa daqui, tá? Letra B. Tá? Letra B. Questão rapidinho e fácil de ser matada, isso daqui, ó. Tá? Caiu na visão de vocês o que é tratado provisional, lembrar de neutralidade, tá? De neutralidade. Tranquilo? Caiu aqui sobre a questão, então, provisional. Ele foi retificado. 1701, não. Cara, tá aqui um erro, tá? Ele não foi retificado, não, cara. Ele foi ratificado. Tá? Atenção aqui, tá? Ele é afirmado. Tá? Em 1701. Tá? Dá para matar a questão aqui já? Então, esse primeiro aqui é verdadeiro. Já, né? Claro que já dá. Verdadeiro, falso. Já dá aqui. O desrespeito do Tratado Provisional fez com que tivesse mais satisfação por parte dos portugueses, vindo eles anularem o acordo e junto e os tratados de Utrecht. Tá? Verdadeiro, tá? A questão aqui é a letra C, cara. Letra C. Muito bem. Questão número 17. Vamos lá, na velocidade da luz. Bora terminar, bora. Bora terminar. Bora terminar. Questão número 17, senhores. Questão número 17. Bora lá. Tratado de Tordesilhas. Tá? O Tratado de Tordesilhas, da Raposa das Terras para a Espanha. Provisional neutralidade. Né? Lembrou de neutralidade. Utrecht, fronteira natural. Cara, você está me cheirando que vai cair o Utrecht, tá? Fronteira entre Brasil e França. Está me cheirando que vai cair esse tratado de novo aqui, mas vamos lá. Convenção de Paris. Todo mundo lembra? Bora ver lá. Tratado de Tordesilhas. O que ele fala aqui? Espanha detinha a posse das terras amapaenses. Então, já sei que aqui é o 2, tá? É o 2? Não, aqui é o 1. É isso?
O que é imparcialidade? Parcialidade é neutralidade, não é isso, senhores? Neutralidade, né? Então, se é neutralidade, o único que trata sobre neutralidade aqui, então, é o provisional, né? Então, é aqui, ó. Dom João devolvia a Cainha na França. Aqui é o 5, aqui, que é a Convenção lá de Paris. O Oiapoque como fronteira entre França e Portugal. Ah, Brasil, isso daqui, o Utrecht, né? Bora ver se está certo aqui. Deixa eu ver aqui. 2, 1, 4, beleza. Letra D. Acertaram isso daí? Acertaram essa parte aí, analisação? Complicado, né? Sim, Brasil, né? Opa, ótimo, beleza. Deu para fixar então, né? Bora lá. Baixa questão, vai. Questão número 18. Marque a incorreta, tá? Marque a incorreta. Eu sei que vai ficar pelo menos 60% aqui em vocês. Marque a incorreta. Com relação à circunstância da criação do território federal do Amapá. Olha só, bora ver lá. É incorreta, tá? Questão número 18. Que é incorreta, tá? O motivo básico para justificar a criação do território federal do Amapá em 13 de setembro de 1943 foi a necessidade de se defender áreas de fronteira. Olha, lembra lá daquele macete que eu dei para vocês lá, tá? Defesa, fronteiras, Segunda Guerra Mundial, isso aqui está correto. A criação do território federal do Amapá também segue o preceito constitucional, lembra lá do desmembramento? Desmembrar áreas cujos estados não puderem promover o seu desenvolvimento, está correto também. A incapacidade financeira dos estados em gerenciar o desenvolvimento econômico, está correto também. A temeridade, temor, então, de uma possível incursão estrangeira dentro do espaço brasileiro em virtude da Segunda Guerra Mundial, sim, que aí eles vão criar em 1941 lá a base aérea americana para dar suporte também eles aqui e ajudar a proteger o resto da Amazônia, né? Mas o resto da fronteira também. Letra I. A constante ameaça socialista promovida por Cuba. Cara, não é Cuba, tá? É Rússia. A antiga União Soviética, tá? É Rússia. A defesa ferrenha do capitalismo promovida pelos Estados Unidos, que procuravam, evidentemente, inutilizar os países latinos. Não, ele não procurava inutilizar. Quanto mais os países latinos estivessem com eles, melhor para eles, porque ele poderia subjugá-los, ou seja, ele poderia ter... Ele vendia a ideia, então, de defesa nacional, tá? Então, ele vendia a ideia de defesa nacional, que ele poderia ajudar nessa defesa nacional. Olha, me ajuda que eu te ajudo na tua defesa aí, tá? Então, a errada aqui, tá, senhores? A letra I aqui, ó. Tá? Letra I. Questão de número 19. Nós estamos no território. Tá? Questão número 19. Acertaram lá a última lá? Já estou com 13. Brasil. Vamos lá. Questão número 19. Marque a correta com relação à criação do território federal do Amapá. Desde o início do século XX, o governo federal ele começou a criar territórios federais e foi assim que, em 1942, foi criado o território do Acre. Cara, tá certo ou tá errado esse item aqui? Tá errado, pô. Tá? O Acre não foi criado em 1942, 1904 o território, tá? O Tratado de Petrópolis, em 1903, depois em 1904 ele é criado. Em 1920, a população dos municípios de Macapá e Mazagão, ele quer o quê? Ele quer a correta, né? Tá, ele quer a correta. Com o desejo de autonomia administrativa da região, solicitou ao governo federal a criação do território do Amapá, mas suas reivindicações não foram atendidas. Agasalho aqui, eu não estou lembrando essa parte aqui, vamos lá. Somente as constituições de 34 e 37, no Estado Novo, foi permitida a criação de novos territórios federais, que seriam criações de áreas territoriais administradas diretamente pelo governo local. Não é governo local não, tá, senhores? Tá? É governo aqui, ó, federal. Rodrigo, Governo federal. sua câmera tá ligada. União. Rodrigo.
União. Epa. Tudo certo? O Rodrigo desligou aí a câmera? Ó, União, tá? Tranquilo? Letra D. Os novos territórios seriam compostos de terras desmembradas dos estados que tivessem condições financeiras. Não, não é condições financeiras não, tá? Belém não tinha condições de financiar o Amapá, então, por isso que foi desmembrado para se formar um novo território. Preceito constitucional, tá? Getúlio Vargas, em 1940, afirmou que iria desenvolver a Amazônia e fazer a redivisão territorial correto da região em 13 de novembro de 1943, através do decreto-lei que cria o território federal do Amapá. Aqui, ó. Aqui o erro. Não é 13 de novembro, tá, senhores? 13 de setembro. 13 de setembro, tranquilo? 13 de setembro. Nesse sentido, então, a questão correta aqui é a letra B, ó. Tá? Macapá e Mazagão vão pedir, então, que a região se torne aqui um território, mas não serão ouvidos, tá? Tranquilo? Vamos lá para as últimas 9 questões. Questão número 20. O território federal do Amapá foi assim oficializado de que forma? Tá? Deixa eu falar. O território federal do Amapá foi assim oficializado de que forma, hein? Ele foi oficializado, já dá para matar a questão logo aí, né? Quando é que ele foi oficializado? Quando é que ele foi oficializado, cara? Então, tu sabe que, ó, o território federal do Amapá foi oficializado quando? Qual foi o ano? Qual foi o ano que ele foi oficializado? Aqui, ó. 1943. O governo de quem? De Getúlio Vargas. Qual é esse século aqui? Primeira metade do século XX. Qual é esse governo aqui? Estado Novo. Tá? Então, 1943. Então, na Constituição de 88, não. Por meio do Barão do Rio Branco em 1900, não. Durante a Segunda Guerra Mundial, sim. Em 1943, sim. Pelo governo federal, sim. Que passou a interferir diretamente na administração deste, sim. De outros federais, sim. Aqui parece que está dando certo. Vamos lá. Foi oficializado pelo governo brasileiro, sim, junto com o território federal do Acre. Não, está aqui, ó. 1903 e o Amapá em 1943. Então já está aqui o erro. Tá? Durante o regime militar, não, o regime militar foi em 1964, tá? A questão correta aqui, senhores, tá? Letra C, tá? Letra C. Vamos lá. Questão número 21. Uma questão aqui de... Tem que saber aqui, lembrar aqui dela aqui. Questão número 21. Erro. Marque a correta. Marque a correta. Aqui que vocês vão ter que ter conhecimento lá, tá? Isso aqui eu peço que vocês deem uma lida nessa parte aqui, tá? Para vocês poderem entender lá, que pode vir na tua prova lá, tá? Então, olha só. Questão número 21, marque a correta. Os indígenas mantiveram-se nos percentuais um pouco acima de 1%, inferior aos do país e um pouco maior que os da região norte. Aqui não é inferior, aqui é superior, tá? Ao do país e um pouco aliás, inferior aos do país e um pouco maior do que na regional no fogo. Não foi maior, foi menor, tá? Foi menor. A população que se declarava branca representa menos de 20% da população. Menos, não é menos, tá, senhores? É um pouco mais aqui. É um pouco mais, tá? Da população. Tranquilo? Beleza? Os valores percentuais dos que se declaram de cor preta diminuíram de cor preta diminuíram em 1991. Não diminuiu, pô. É que eles cresceram aqui. Eu coloquei para vocês lá, eles cresceram.
Não é isso? Cresceram. A letra D, população que se declara amarela não cresceu significativamente. Não, cresceu. É isso que a gente colocou lá, né? Ela cresceu. Cresceu. Isso aqui sim, ela cresceu. A população que se declara de cor parda no Amapá apresentou uma queda significativa ao longo dos censos de variação em valores próximos na região norte, significativamente superior aos valores nacionais, que foram 42, 38 e chegando a 43 em 2010. Cadê ele? Ele quer aqui. A população que se declara de cor parda no Amapá apresentou uma queda significativa ao longo dos censos da variação em valores próximos da região norte e significativamente superior aos valores nacionais, que foram de 40. Ah, tá, que os valores nacionais estão aqui, tá? Tranquilo. Tá? A questão correta aqui é a letra E, tá, senhores? Letra E. Tá? Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Questão um pouco enjoada de questão étnica e tal, mas tem que saber essa parte aí, tá? Ó, questão de número 22, tá? Questão de número 22. Vamos lá. Questão número 22. Questão número 22. Enquanto o território federal de 43, olha só, de 43 a 1978, o Amapá teve maior taxa de crescimento alcançada na década de 1950. Por que ele teve, será, essa maior taxa? Atingido nominalmente 89,05%, o que significou 2 vezes, cara, o crescimento da região norte e 2,4 vezes do país, bastante alto, né? Sobre essa taxa de crescimento, ela foi impulsionada por quê? Olha, bora ver por que ela teve essa taxa de crescimento. Foi pela área de livre comércio de Macapá e Santana? Não, aquela foi criada em 1991. Pela construção de extração de manganês da Serra do Navio, estação de Serra do Manganês, da Serra do Manganês começa, então, na década de 50, né? 1953 aqui. Pela criação da infraestrutura do projeto Jari, aqui em 1967. Pelo projeto Amapari, 1991, os primeiros estudos. A Bumasa, em 1964. Aqui ele fala que é na década de 1950. Cara, questão aqui é letra B, tá? Letra B. É isso mesmo, tá? A análise tem que ser feita na porrada, né, senhores? Na porrada aqui, entendeu? Bora lá, então. Nesse sentido. Vamos lá, então. Deu para matar? Vamos lá, questão número 23, tá? Os territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em estados federados, mantido, nesse sentido, seus atuais limites geográficos. Marque a errada. Marque a errada. A instalação dos estados da ACA com a posse dos governadores eleitos em 1990. Olha aí, ó. A instalação dos estados da ACA com a posse dos governadores eleitos em 1990. Está aqui, ó. Está correto. Então, nós teremos uma eleição em 1990. Os ganhadores das eleições em 90, que vai tomar posse em 1991, tá? É que serão, é isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Tá? Que será instalado o governo, tá? Aplique-se a transformação e instalação dos estados de Roraima e Amapá às normas e critérios seguidos na criação do estado de Roraima, de Rondônia. Sim. A respeito do disposto da Constituição neste ato, sim. Eles pegaram como exemplo de Rondônia e transformaram esses 2 estados aí, tá? Roraima e Amapá, seguindo os mesmos preceitos, tá? O presidente da República terá 180 dias após a proclamação da Constituição e encaminhará a apreciação do Senado Federal os nomes dos prefeitos dos estados de Roraima e do Amapá, que exercerão o poder executivo até a instalação dos novos estados, com a posse dos governadores eleitos. Agasalho aqui, né? Não sei. Enquanto não concretizada a transformação dos estados, em termos deste artigo, os territórios federais de Roraima e do Amapá serão beneficiados pela transferência de recursos previstas nos artigos 159. Está correto aqui também.
A instalação do Estado ela vai se dar com a posse do primeiro governador, eleito democraticamente, sim, em 1º de janeiro de 1991, sim, ou seja, com Aníbal Barcelos. Sim, Aníbal Barcelos é o primeiro governador eleito democraticamente, então, pelos amapaenses. Cara, onde é que está o erro aqui? A letra C. Ah, está aqui, está aqui, está aqui. Não é 180 dias, é 45, tá, senhores? E não é prefeitos, é governadores. Lá aqueles governadores de transição que eu coloquei para vocês aí, tá? É esse aqui, ó. Brasil. Então, a questão correta que ele quer é errada aqui, né? E olha, que é errada aqui. Tá aqui, ó. Tá. Questão número 24. Questão número 24. Muita gente vai cair nessa questão aí. Rapidinho, vai. Muita gente vai cair nessa questão aí. Em 13 de setembro de 1943, foi criado pelo presidente Getúlio Vargas o Território Federal do Amapá. 3 meses depois da criação, no dia 17 de novembro de 1943, Janari Gentil Nunes é nomeado governador do território. Desta forma, qual a carta que cria o Estado do Amapá? E aí, senhores, olhando rapidamente, e aí? E aí? E aí? Estou falando que muita gente ia errar isso daí? Ó, estou falando da gente errar? É isso mesmo, tá? Primeiramente, senhores, atentem que quando vocês estiverem lendo aqui as questões, tá? Ele quer saber qual a carta, ou seja, qual a Constituição Federal que vai criar o Estado do Amapá. Estado. Ó, é Estado, tá? Esse daqui cria o território federal do Amapá. Esse daqui cria o Estado do Amapá. Esse aqui esse aqui é o ano onde Getúlio Vargas está assumindo o poder, que é o Estado Novo, onde vai ser criado o território federal do Amapá. Nesse período aqui. Esse aqui cria a cidade, atenta aí, ó. A cidade de Macapá, tá? A cidade de Macapá. Esse aqui é mais um governo do Getúlio Vargas, tá? Estado provisório. Questão correta aqui, senhores, tá? Letra B, ó. Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição Federal de 1988. Constituição Democrática, Constituição de Ulisses Guimarães. Tranquilo? Questão número 25, tá acabando, hein? Tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Com relação à decadência do projeto Jari, marque a que não corresponde aos fatos. Nós trabalhamos com ela lá no início, logo lá das questões estatais, lá, não foi isso? Vamos lá, pegar dar uma analisada aí. Essa aqui também está muito simples daqui, né? Vamos lá. Muito simples, né? Brasil, tranquilo, ó. Tá? A única que não corresponde aos fatos aqui, senhores, todas estão ligadas diretamente com a decadência do projeto Jari, tá? Todos. Fungos, o solo, a questão do abastecimento de energia elétrica, onde o Daniel Ludwig queria construir uma hidrelétrica lá e o governo militar não, está querendo demais já. Aí não constrói, mas aí recentemente construíram agora uma aqui. A campanha militar, que vai desmotivar lá Daniel Ludwig, mas nós não vamos ter aqui essa parte aqui, tá? Isso aqui não vai ser um fator que vai levar à decadência. Nós não teremos naquele momento aquelas ações da Jari caindo no mercado internacional, tá? Questão aí correta, letra I, que é a errada, tá? Questão de número 26. Muito fácil, muito fácil, muito fácil mesmo. A gente bateu aqui, que a gente acha que pode vir uma questão desse sentido aí para vocês poderem aqui. Ela trabalha no sentido que esse contrato ele lesou, não foi? O Brasil e o Amapá, tá? Nesse sentido. E aí?
Ela está em peso aí, né? Muito bem, tá aqui, ó. Questão correta aí nesse sentido, tá? Aqui, ó. Quem acertou aí, muito bem, estava ligado na aula, hein? Estava ligado na aula. Questão de número 27, a gente entra na parte cultural. Cara, bem simplesinho, tá? Bem simplesinho. Bem simplesinho. É o que pode vir assim. Não vejo o que mais eles podem complicar em relação a essa parte aí, tá? Marabá é uma manifestação cultural mapaense, sim, que possui dentre suas características elementos que remetem exatamente o quê? A representação da maré baixa. Não tem nada a ver, né, cara? Nada a ver isso daqui, né? Uma receita alimentar. Atenção, pessoal que não é daqui não tem nada a ver com isso daí, não, tá? A base de arroz, de peixe. Dança de roda e ritmo musical de origem africana. Agasalho, parece ter alguma coisa aqui. Homenagem. Não é homenagem à presença francesa na região, tá? Homenagem. Não é nem a presença, é a homenagem ao Divino Espírito Santo, Santíssima Trindade. Embarcação tradicional utilizada pelos indígenas amazônicos. Também não, tá, senhores? Questão correta aqui, a letra C. Bem simples isso daqui, né? Bem... Tomara que caia uma dessa lá, né? Tomara que caia uma dessa aqui, ó. Outra que está ligada sobre secretismo cultural, tá? Vamos lá, então. A questão aqui, Turé. Turé. O legado da cultura africana, secretismo cultural no Amapá, podem ser observados em várias festividades populares, a exemplo da festa do Turé, festividade de origem africana. O Turé, cara, o Turé é festividade de origem indígena, tá? Tem elementos indígenas. Tá? Tá errado aqui. O Sairé também não tem nada a ver com a questão de escravos aqui, ó. Tem a ver com a questão indígena também aqui. Tá? O boi de mamão se foi lá de Santa Catarina. Santa Catarina. Do Círio de Nazaré, composto por romarias e danças finalizadas por cultos ecumênicos. Não, o Círio não faz parte aqui. Ele é uma manifestação popular, mas não está ligado com a questão africana, tá? A questão correta aqui, a letra E, inclui batuque. Batuque é tocado em pé, tá, senhores? Opa, sentado, tá? Tá? Faz referência, então, ali, a arrefecimento da cultura africana, elogia, questão de alegria e tal. Tranquilo? Questão 20. Vamos lá, então, para a final. E Brasil, vamos lá, ó. A questão que pode vir na prova aí. O Brasil possui aqui atualmente 5 manifestações culturais pela Unesco, né? Patrimônio Imaterial da Humanidade, a pintura corporal e a arte gráfica dos índios do Ayampi, o Círio Nossa Senhora de Nazaré e o frevo pernambucano, a roda de capoeira e o samba. Quem é o sobrevivente que estão aí? O baiano. Que princípio? Espero que tenham acertado. Encontra-se no cerne cerne preocupação dos documentos internacionais e das políticas todo mundo aí que lidam com este tipo de patrimônio. Qual é o seu fundamento? Boa noite. O que eles criaram, então? É que eu não consegui assistir toda a gravação da então, aula, porque eu estava no trabalho. Agora que eu consegui chegar em casa. Mesmo? Aí eu queria saber como que eu vou fazer para rever esse vídeo. Aqui, ó, da conservação, da restauração, da musealização, da salvaguarda. Finalizando aqui a aula, tá? Essa palavra aqui, você vai encontrar, porque vai se despedir exatamente lá, como está lá no... Eu vou repassar essa gravação assim que o Meet ele renderizar aqui, tá? Ok. Essa parte aqui, ó. O vídeo, assim que ele renderizar, eu passo para vocês aqui. Demora um pouquinho, não sei quanto tempo. É a letra. Tá. Mas, senhores, olha só. E aí, senhores, a gente finaliza aqui, finalmente,